Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Querido Pai Celestial, somos tão agradecidos por tudo o que por Tua graça já nos tem dado nesses dias. Louvamos Teu nome pelos cuidados do Senhor, pelos que são Teus. E ainda nos apresentamos uma vez mais nesse tempo de comunhão diante de Ti, te suplicando que o Senhor nos socorra e nos conceda uma vez mais toda a provisão graciosa do Teu Espírito Santo e a unção necessária para que nos reunamos em torno da pessoa de Teu Filho e possamos ouvir a palavra de Tua própria boca. Por isso, guarda nossas vidas, guarda esse ambiente no qual estamos, cobre-nos com o precioso e vitorioso nome do Senhor Jesus e obtenha o Teu ganho, Teu propósito e as Tuas intenções para esse tempo de comunhão. Assim suplicamos e esperamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós ontem demos um segundo passo nesse tema, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. No primeiro dia falamos um pouco a respeito da vida de Zacarias e do tempo em que ele viveu, no sentido do que concerne a expectativa da vinda do Messias, o sacerdote que queimava incenso, exercendo o serviço no seu turno, e a promessa que Gabriel fez a ele, ligado então à vinda de João Batista, o precursor do Redentor. Qual era então o contexto de Zacarias? É o mesmo de Simeão e Ana, que, se o Senhor permitir, ainda nessa reunião compartilharemos. E vimos que aquela provisão de Deus, seu favor, João, o favor de Deus, ou gracioso, é o significado de seu nome, foi a provisão de Deus para uma hora de intensa treva. Dos 400 anos do período entre Malaquias e João Batista, os 200 últimos anos foram intensamente trevosos, quando já citamos até mesmo um governador ímpio sobre o povo de Israel, Antíoco Epifânio IV, chegou até mesmo a imolar uma porca no altar, profanando o templo do Senhor. Dias de intensas trevas. E o Senhor socorreu, na sua misericórdia, aquele remanescente que aguardava a consolação de Israel. Então, todas as lições que buscamos, com a ajuda do Senhor, extrair no primeiro dia, tem como foco o nosso tema: testemunho de Jesus em tempos de declínio espiritual. Então, todos os personagens e passagens que estamos estudando se referem a tempos de declínio espiritual. Esse também tem sido o mesmo encargo e a mesma abordagem dos outros dois irmãos que têm cooperado conosco nesse tempo de comunhão na palavra. Ontem demos um passo no sentido de abordarmos a vida de Paulo. E falamos como o Senhor moldou, forjou a vida de Saulo para que ele se tornasse o Paulo. E esse modelo, palavras que ele usa, e lemos ontem, 1 Timóteo capítulo 1, servisse eu de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Então a vida
do apóstolo Paulo foi particularmente forjada por Deus e todas as experiências que ele viveu como cristão se tornam uma marca, um paradigma, um caminho que todos aqueles que são chamados pelo Senhor e seguem uma vida de fidelidade a Ele conhecerão, em uma medida ou outra. Por isso ele se chamou de um tipo, um modelo para todos quantos hão de crer nele. Paulo estava muito claro que além do chamado pessoal que ele recebeu, o Senhor iria, no trabalho de forjar Paulo, também trazer lucidez para nós os cristãos de qual é o caminho da igreja. Nós podemos resumir, e resumir mesmo, a jornada de Paulo com o Senhor, provavelmente, com um par de versos de grande importância em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8 e 9. E particularmente com uma expressão, uma frase, chave, que ele usa ali, e que realmente resume para nós o significado da vida que Paulo viveu e por que e como ele foi transformado num vaso de tal beleza, a tal ponto de ter essa consciência tão plena de que ele combateu fielmente esse bom combate, completou essa carreira, guardou a fé e, cônscio da sua recompensa, a coroa da justiça me está reservada. E o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Isso ele escreveu nessa segunda epístola a Timóteo, muito antes, nessa primeira epístola aos Coríntios, já vamos ler o texto da segunda epístola. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele se compara pela primeira vez, e também o faz em Timóteo, com o atleta. Um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Assim ele escreveu na segunda epístola a Timóteo. Em 1 Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 9, ele também faz menção do atleta. Ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Mais uma vez, Paulo está falando do significado do que ontem abordamos, mesmo que brevemente, da recompensa, do galardão, o que para nós é um grande mistério, porque certamente a nossa recompensa é o próprio Senhor, sem dúvida alguma, mas nós sabemos que, paralelo a isso e consequente a isso, sim, o Senhor nos dará aquilo que é chamado de tantas maneiras nas Escrituras de coroa. Pelo menos 5 tipos de coroa são mencionados no Novo Testamento. Não será assunto para o nosso estudo agora. Coroa da vida, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa de glória. Então, esses temas se referem a essa recompensa. O Pedro escreve para os anciãos que forem fiéis, que quando esse supremo pastor se manifestar, vós recebereis uma imarcessível coroa de glória, segundo Pedro 5. Então não há dúvida que para nós o que há no nosso coração é o nosso noivo, é o nosso amado, assim como o que há no coração dele somos nós, o amor dele pela sua noiva. Agora, além disso, é certo e seguro que o Senhor dará recompensas específicas, particulares, conforme o serviço fiel de cada servo. Esse é um ensino muito claro das Escrituras. Então, Paulo tinha plena convicção disso. E nós vemos que nessa carta ele o expressa assim. O texto que citamos, 2 aos Coríntios, capítulo 1, eu queria citar para os irmãos os versos 8 e 9, que resumem, como dissemos, essa jornada de Paulo, e em particular o caminho que Paulo conheceu tão bem, para que ele fosse transformado no que ele mesmo chama de glória em glória. Essa foi a jornada de Paulo. E essa é a jornada para a qual nós fomos chamados. Porque a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais, de glória em glória, até ser dia perfeito. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi além das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. E continuando nas suas explicações, ele disse: mas nós já recebemos em nós uma sentença de morte. Essa
frase: sentença de morte. E já vamos explicá-la. E ele explica o porquê. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então essa frase, sentença de morte, carece de ser bem entendida por nós. Ela, na verdade, é muito simples, mas tem um peso imenso. Paulo está dizendo assim, vamos buscar parafrasear o sentido desse versículo. Eu compreendo, Paulo está dizendo, que Deus está decidido a tratar comigo. Deus está decidido a tratar comigo. E Paulo diz isso em outros versículos de muitas formas. Aos Gálatas ele diz assim: ao que separou-me antes de eu nascer. E aprove a ele, por sua graça, revelar, formar, forjar o seu Filho em mim. Veja a beleza dessas palavras. Qual é o caminho para isso? Para que o Filho seja revelado em mim, nas palavras de Paulo. Qual é o caminho? Deus está decidido a tratar comigo. Recebemos uma sentença de morte. Foi isso que ele quis dizer. E por que Deus está decidido a tratar comigo? Palavras de Paulo. Para que eu não confie em mim mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Queridos irmãos, a maior expressão de nossa vida egocêntrica é a autoconfiança. Nós confiamos em nossos recursos. Vamos pensar nas coisas até mesmo mais espirituais. Vamos pensar no ministério aos santos, seja ele da palavra, seja ele do cuidado, seja ele do que for. Tendemos a confiar em duas coisas: no nosso depósito e na experiência que já temos na jornada com o Senhor. Nem a nossa confiança no depósito que já temos recebido da parte do Senhor, e louvado seja o seu nome por isso, e nem a confiança em nossas experiências espirituais nos levam a nada na obra de Deus. Todo depósito que o Senhor tem feito em qualquer servo ou serva, toda experiência espiritual de qualquer servo ou serva, precisa ser revitalizado pela ação do Espírito Santo, para que tenha qualquer utilidade no serviço de Deus. Então, como nós somos tendentes a confiar no depósito e na experiência. Então, Paulo diz: quanto a mim, recebemos, ele e seus companheiros, por isso ele coloca no plural, já recebemos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós. Mas, graças a Deus, a sentença de morte não tem apenas uma finalidade negativa, um aspecto negativo, embora ele seja muito importante. É Deus quebrar esse elemento de autoconfiança, que é a base do nosso eu. Desde o Éden, confiar em si mesmo, viver de si mesmo, pelos seus próprios recursos, sereis como Deus, autossuficientes, conhecedores. Vocês vão se bastar e não precisarão dele. Autoconfiança. Então, esse é o aspecto negativo dessa sentença de morte, extremamente importante. Mas graças a Deus, há o lado luminoso da sentença de morte, não apenas o lado sombrio, não apenas o aspecto negativo, mas o aspecto positivo, ao qual Deus quer nos levar. E qual é o aspecto positivo? Mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Gostaria só para ilustrar e entrarmos na epístola a Timóteo, seguirmos hoje, um exemplo. Quando Abraão, ele recebe o filho da promessa, um filho impossível, um filho que nunca os seus recursos poderiam dar a ele. Quando Abraão recebe esse filho, irmãos, estudando a história de Abraão, nós não temos dúvida nenhuma de que essa experiência foi muito impactante para ele. Ele se tornou papai e vovô no mesmo dia. Você pode imaginar uma coisa dessa? Todos que são vovôs aqui sabem o que significa ser vovô, não é? Ou vovó. E quem é pai também sabe o que significa ser pai. Imagine ser pai e avô no mesmo dia. Porque Abraão era um velho de 100 anos, não é? Um vovozinho. E ele gerou o filho da promessa. Então Abraão agarra aquele menino como nunca ele agarrou nada. Aqui repousa a promessa de Deus, o filho da promessa. Sabe o que Deus faz? Gênesis 22. Abraão,
toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-me num dos montes que eu te mostrarei. Moriá significa escolhido do Senhor, ou visível. Então Abraão caminha 3 dias, veja essa analogia, 3 dias. Então ele entende e discerne que aquele é o monte. E então ele coloca o lenho sobre Isaque. Veja essas figuras maravilhosas, porque o lenho deveria ser colocado sobre o ombro de Isaque, é a figura do filho. E o pai, Abraão, leva nas mãos o fogo e o cutelo. Então, num dado momento, Isaque indaga o seu pai: meu pai, eu vejo o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, aquela experiência maravilhosa que conhecemos acontece. O que Deus está fazendo? Abraão se agarrou de tal maneira ao dom de Deus, que ele passou a confiar na promessa de Deus mais do que no Deus da promessa. Por isso Deus pediu Isaque. Quando Paulo escreve assim aos Coríntios: agora, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. Sabe o que isso significa? Todos os nossos relacionamentos sofreram um corte quando o mediador veio até as nossas vidas e nos salvou. Todos os nossos relacionamentos, a partir do encontro com o mediador, eles foram cortados pelo próprio mediador. Então, todos eles serão espúrios, todos eles irão nos corromper, irão nos contaminar, se eles não forem estabelecidos no mediador. Compreendeu esse princípio? Marido e mulher nunca avançarão numa vida conjugal gloriosa, a não ser que aprendam o que significa ter comunhão no mediador. Os irmãos na vida de uma assembleia nunca avançarão, a não ser que aprendam a ter comunhão no mediador. Isso tem muito significado, que não é nosso encargo para agora. Acolher-nos uns aos outros para a edificação, para a glória de Cristo, não para darmos conselhos psicológicos uns para os outros, confirmarmos o problema dos nossos irmãos. Ah, irmão, você está certo, aquele irmão que está errado, ele não podia falar assim com você, não devia ter feito isso para você, não é? Quantas vezes fazemos assim? Porque nossos relacionamentos não estão no mediador. Esse era Abraão. Abraão estabeleceu uma ponte direta entre ele e Isaque. E não há ponte direta entre nós e ninguém. Porque o mediador colocou um abismo entre nós e todas as pessoas e todas as coisas. Então, por causa de Abraão ter estabelecido uma relação direta com Isaque, Deus foi cortar essa relação. E ele cortou no altar. Oferece-me o teu filho. Podemos dizer que o princípio do caminhar dos patriarcas era uma vida de altar. Abraão mesmo ergueu 4 altares. E esse é um estudo maravilhoso. A vida de altar e vida de tenda, porque eles eram peregrinos. Muito claro isso. Então, quando Abraão recebeu Isaque como dádiva de Deus, ele colocou Isaque na tenda. Isaque não havia passado pelo altar. E tudo aquilo que nós recolhemos em nossa tenda, que não passou pelo altar, vai nos desviar dos rumos do caminho do Senhor. Então o Senhor, em outras palavras, diz a Abraão: tira o Isaque da tenda e coloque o Isaque no altar. E quando o Isaque tiver sido oferecido no altar, então você pode levá-lo para dentro da tenda. Sendo que Abraão não sabia nem mesmo que isso ia acontecer. Porque o livro de Hebreus diz que quando Abraão toma essa atitude, levanta aquele cutelo, Abraão realmente, no que concerne ao assunto espiritual, no que concerne a separação do coração, no que concerne aquilo que Deus queria fazer no espírito e no coração de Abraão, foi feito. Porque o livro de Hebreus, capítulo 11, diz que Abraão recobrou Isaque da morte. E não apenas do altar onde ele estava. Que maravilha, irmãos. Esse é o trabalho de Deus em todas as nossas vidas. Compreendemos então o significado de sentença de morte? Recebemos uma sentença de morte. Para que não confiemos em nós, nem nos nossos recursos, nem nas bênçãos de Deus, nem em nada
que não seja Ele mesmo, o Deus que vivifica mortos. Por isso que Paulo usa uma expressão ali, que se você se lembrar da Escritura com cuidado, à primeira vista, você pode achar uma incoerência. Aí no texto que os irmãos têm aberto, ele diz: a tribulação que nos sobreveio na Ásia foi além, acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Agora, 1 Coríntios 10, 13, o que ele diz? Ele mesmo, Paulo. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação, ou provação, ou tribulação, a ideia é a mesma, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais provados ou tentados além das vossas forças. E agora, como ficamos com esses dois textos? Como ficamos? Como vamos resolver o enigma? O enigma é o seguinte: do ponto de vista da experiência de Paulo, foi além das suas forças. Mas do ponto de vista da calibragem de Deus, não foi além das suas forças. E o enigma está resolvido. É Deus quem calibra as nossas provações. Então Ele nunca vai permitir que seja além das nossas forças. Mas no dosímetro de Deus, Ele pode permitir que tribulações tais venham à nossa vida que nós só possamos dizer: desesperei da própria vida. Mas isso não significa que realmente foi além das nossas forças. Significa que Deus tem o seu dosímetro. E Ele quer, no caso de Paulo, ele estava usando o máximo desse dosímetro, para que Paulo se desesperasse da própria vida, porque ele iria experimentar algo. Ele iria experimentar aquilo que ele fala aos Gálatas, assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso significa viver pela vida de ressurreição, ou pelo poder da vida de ressurreição de nosso Senhor. Pergunta para nós: quanto nós realmente conhecemos desse tipo de vida? Resposta: conhecermos esse tipo de vida está condicionado a quanto nós conhecemos da sentença de morte. Quanto mais nós conhecermos o significado da sentença de morte, mais nós conheceremos o significado do Deus que vivifica mortos, que nos dá a sabedoria que não temos, que nos dá a força que não possuímos. Uma jovem, a história da igreja, segundo século, tinha em torno dos seus 20 anos, 22 anos. Se chamava Perpétua. E ela era uma mãezinha. E seu filho era bebê de colo. Ela foi aprisionada nos dias da perseguição. E foi levada a uma cela. E então ela ficou muito angustiada por causa de seu bebê. Ainda uma criança de colo. Então, foi permitido a ela que entregasse o seu bebê a irmãos que cuidariam dele. Então ela diz, isso está aí na história da igreja e dos mártires. Ela disse assim: quando entreguei meu filho aos irmãos, então a minha prisão se tornou o meu palácio. E o seu pai, um ancião, chegou a ela e disse: minha filha, você está insana. Você tem um filho para cuidar. Faça o que for necessário para você deixar essa prisão e cuidar de seu filho. E o seu pai era um pagão, um amado pai, mas um pagão, não conhecia o Senhor. Então essa jovem, menina, mãe, disse ao seu pai: meu pai, o que é aquilo no canto da minha cela? E ele disse: é um vaso, minha filha. E ela disse: eu posso chamar aquele objeto de outra coisa que não seja um vaso? E o seu pai disse: não, minha filha. E então ela disse: e eu, meu pai, sou uma cristã. E eu não negarei o nome do Senhor. E com essas palavras, essa menina, frágil mãe, foi martirizada. Queridos irmãos, como nós nos orgulhamos em Cristo, que nós estamos deitados num berço composto de sangue de mártires, de santos e de profetas, que guardaram a palavra do testemunho do Senhor,
que venceram o acusador pelo seu precioso sangue, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Provisão particular do Senhor, certamente nós teremos para cada período de aflição que nós tivermos que enfrentar. Eu creio que nenhum de nós aqui pode se imaginar numa cela, preso por causa do nome do Senhor Jesus. Eu acho que você nunca pensou nisso, e nem precisa. Porque o que nós cremos e sabemos, pela palavra de Deus e pela experiência, é que o Senhor concederá a nós toda a provisão espiritual necessária, de acordo com a aflição que nós tivermos que passar. Por isso, Lucas 12:12, que citamos 11, diz assim: quando vos levarem as autoridades, para vos arguírem, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Já citei algumas vezes para os irmãos, me permitam repetir só isso e já vamos seguir. Uma história verídica que nós ouvimos quando éramos muito jovens, 30 anos atrás. Um servo do Senhor enfrentou um perigo de perseguição na China, e ele era um professor de teologia. Então ele foi aprisionado pelo sistema, como era normal, o sistema comunista, e foi levado à sua arguição. Da sua arguição ele nem voltou para casa, porque foi pedido a ele que ensinasse a Bíblia assim. Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Você vai dizer que o filho pródigo é o proletariado, e o novilho cevado é o sistema comunista. E ele disse: eu não posso ensinar isso, porque essa não é a verdade da palavra de Deus. E a partir daí foi recolhido em um ônibus e levado para um campo de concentração. Quando ele estava no ônibus, ele olhou para todas aquelas pessoas que estavam ali, que o sistema comunista recolhia das ruas. Pessoas que viviam de vida desregrada, prostitutas, enfim, pessoas de toda a categoria. E lá estava o nosso irmão nesse ônibus. Então ele disse que olhou para aquelas pessoas e fez uma pergunta ao Senhor. E a pergunta dele foi: Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse ônibus? Então o Senhor respondeu a ele uma palavra de Isaías 53. Ele foi contado com os transgressores. E esse irmão nos disse que essa palavra do Senhor o sustentou 22 anos em um campo de trabalho forçados. Quando eles entravam nesse campo de trabalhos forçados, era dito assim aos prisioneiros: você não viverá nem 6 meses, porque ninguém aqui vive 6 meses. Eles trabalhavam num campo de arroz, no frio, e dormiam ao relento, numa moita de bambus. Você vai começar a inchar seu tornozelo, sua coxa, e a hora que esse inchaço chegar no teu abdômen, você morre. Essa é a regra aqui. Isso não dura 6 meses. Nosso irmão passou 22 anos nesse campo de trabalhos forçados. Então ele nos disse, e impactou a tantos jovens naquela época, que o que o sustentou esses 22 anos foi uma palavra do Senhor. Ele foi contado com transgressores. E cada manhã o Senhor renovava essa palavra no seu coração. Já recebemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que vivifica os mortos. Que maravilha, irmãos. Então, o apóstolo Paulo, esse que conheceu tão a fundo essa experiência, ele sabe que a hora da sua partida é chegada. Essas são suas palavras no capítulo 4 de 2 Timóteo. O que ele tem para nos dizer? 4 capítulos de tanta carga espiritual. Porque quem está escrevendo sabe o que significa o testemunho de nosso Senhor. Aquilo que é exclusivo e puramente de Deus. E foi introduzido no mundo. E foi confiado à igreja. Então ontem já falamos um pouco sobre o capítulo 1. Tudo que vimos lá. O espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. Espero que você tenha guardado isso, o significado disso. E leve diante do Senhor. Esse é o tipo de espírito com o qual o Senhor irá nos prover, quanto mais enfrentarmos a noite negra, os tempos de declínio,
esse coração de leão, esse rosto de anjo e esse espírito de cordeiro, que Paulo viu em Estevão e que nunca mais pôde esquecer. Então, falamos sobre o guardar o bom depósito, dizendo que nós não o guardamos em nenhuma